aí, beleza? Estamos em um futuro distópico pós-apocalíptico cyberpunk, que só essas informações já deixariam a série bem interessante. Mas ainda nesse mundo, com energia escassa e sem internet para desespero da sociedade, existem dois tipos de pessoas. Os insiders, que ficam em cidades protegidas e cercadas por muros altos, e os forasteiros, o resto da sociedade que não foi aceito dentro da cidade e lutam para sobreviver do lado de fora. Só que também tem aqueles que têm seus carros e dirigem entre esses dois mundos, como o John Doe, que tem que se livrar nessa manhã de forasteiros com seus carros armados até os dentes. E dessa vez ele estava dentro de um shopping com sua Lancer, que tem um simpático nome de Evelyn. E o legal aqui, além da atmosfera de Twist Metal, também tá cheio de referências, como por exemplo esse livro de códigos que parou no para-brisa dele, e o nome dos episódios que são justamente os códigos do jogo. Mas John Doe teve que mostrar habilidade com sua máquina armada e se livrar dos mísseis, fazendo eles mesmos se matarem. E depois de acabar com o último que estava na sua cola, descolou um tênis maneiro e saiu em grande estilo daquele shopping. Ok, John Doe é conhecido como leiteiro, um tipo de Uber Eats desse mundo pós-apocalíptico. E nos portões de entrada da Califórnia, ele fez sua entrega e pegou seus itens para levar para São Francisco. Ali ele era bem conhecido, cheio das suas piadinhas, e ele deixou comida. E pelo que eles estavam felizes que iriam comer, a situação no fim do mundo não estava fácil para ninguém. Ok, o trabalho de um leiteiro nunca terminava, e ele tinha que levar coisas para as mais diferentes pessoas em troca de outras coisas. E também tinha que se livrar dos abutres que pulavam em cima do seu carro em movimento, fora aqueles que queriam roubar o seu carro. E foi nessa que ele encontrou uma mulher sem dedo, que será importante nessa história. E bom, se ele quisesse se alimentar, não poderia ter dó de animais fofinhos, principalmente aqueles que ele encontrava nas praias. E ele carregava uma última foto da sua família, que sempre o fazia lembrar que já teve uma família um dia. Bom, mas no dia seguinte ele tinha uma entrega para fazer em São Francisco, outra cidade protegida por muros altos, e nos portões estavam cheios de abutres ambulantes. Só que dessa vez não seria só uma entrega, pois a CEO de São Francisco queria falar com ele. Algo extremamente raro de se acontecer, ainda mais que dificilmente deixavam forasteiros entrarem. Mas depois de sua baliza, que não estava lá grande coisa, John passou por um banho químico que finalizou com um perfuminho nas nádegas. Ok, então John pegou suas roupas e foi levado até Raven, a CEO de Nova São Francisco, com direito a uma cerveja, e ela achou ele interessante, pois de todos os leiteiros que vinham àquela cidade, ele foi o único que voltava várias e várias vezes. Então, vendo que ele tinha potencial, fez uma proposta para ele trazer um pacote de Nova Chicago. Só que daí que tá o problema, porque ele já queria até desistir, pois Nova Chicago é um local extremamente perigoso. Só que Raven era poderosa, daria tudo o que ele quisesse, e olha que John tinha vontade simples, tipo gasolina infinita, uma camiseta nova e papel higiênico de folha dupla. Mas a CEO tinha uma proposta melhor, mostrando a ele a cidade civilizada da Nova São Francisco, protegida 24 horas. E se ele fizesse o seu trabalho, ela o tornaria um cidadão de bem naquele lugar. Com certeza foi algo que chamou sua atenção. E enquanto isso, aquela mulher sem o dedo, dirigindo com seu irmão em uma funerária, estava sendo perseguido por um policial e os seus capangas, que apesar das bombas que lançaram e tudo mais, acabaram caindo em uma emboscada e a funerária acabou capotada. Já John Doe conheceu a casa da prefeita Raven, que era tudo perfeito, e depois o seu marido e o seu bebê, algo que ele nunca tinha visto de perto, e ficou para o jantar, até ajudou a prepará-lo. A comida estava maravilhosa e Raven disse que esse mundo perfeito poderia ser dele, e olha que até teve sobremesa. Aí John não resistiu, ficou muito animado e iria fazer o trabalho, e ele teria 10 dias para trazer a carga para ele. E olha que até consertaram o vidro de Evelyn, mas assim que ele saiu, tudo não se passava de uma mentira, era apenas para ele aceitar aquele serviço. Já a mulher sem o dedo se chamava Quieta, e ela foi cercada pelo agente Stone e seus homens. Ele veio com o papo que estava em uma missão de acabar com os pequenos pecados para que eles não se tornassem grandes, e apesar dos dois não terem feito nada, ele daria uma escolha, jogando para eles uma arma, e um deles teria que atirar no outro, senão seus homens atirariam nos dois. Uma escolha difícil, claro, mas o irmão de Quieta tomou sua decisão. Pegou a pistola e atirou em si mesmo para deixar sua irmã viva.
Só que mesmo assim ainda não bastava. Para o maluco do agente Stone, ele precisava deixar a marca dele no ombro dela. E por fim, ainda deixou uma bala com Quieta para ela se lembrar do destino daqueles que resistiam a eles. Antes de seguir seu caminho, John passou para ver o seu amigo Tommy para conseguir um mapa para Chicago. Seu amigo achou aquilo uma baita loucura, pois ele teria mais de 3.000 quilômetros sem proteção e lugar seguro para se abrigar. Fora que teria que lidar com maníacos na estrada, louco para devorá-lo. Mas John lembrou que poderia ter uma vida perfeita e iria do mesmo jeito. Só que além desses perigos, ele teria que lidar com o dono de Vegas. Na verdade, até mudou o nome dela para Vegas Perdida. E esse era o terrível palhaço Switch Todd. Ok, eles não teriam muito tempo para ficar ameaçando um ao outro, pois o palhaço estava chegando. E o problema é que todas as armas de John Doe estavam sem balas. E na tentativa de carregá-las, Quieta já queria roubar o seu carro, que ainda conseguiu entrar a tempo e Evelyn não gostou muito dela. Na verdade, só ele sabia dirigir e tinha um código L1, R1 para cima, para baixo, esquerda, direita, que no game é uma explosão radial. Mas aqui só fez Evelyn acelerar. Ele tinha que lidar com os problemas da maluca apontando a arma para ele e o palhaço. Mais uma freada deu conta do primeiro. Já o palhaço maníaco, ele teve que fazer uma manobra com seu Subaru. Andando de ré, ficou do lado do carrinho de sorvete do palhaço. E Switch Todd pediu para ele abrir o vidro e perguntou se ele estava ali por causa do show dele. Ele disse que sim e já mandou bala para cima do carrinho de sorvete, porém, mesmo acelerando, o maníaco ainda estava atrás dele. E o seu carro de sorvete também tinha armas, na verdade metralhadoras com muita munição, e o jeito foi tentar escapar para dentro de um cassino. Ok, pelo caminho tinha os açougueiros. Esses são compulsíveis comedores de carne humana. E presos ali estava Stu e seu namorado Mike, discutindo um com o outro porque foi cair no sono e agora seriam temperados e devorados por aqueles açougueiros malucos. Mas não demorou muito e todos ali começaram a morrer com tiros certeiros, e era justamente a tropa do agente Stone, que não gostava de açougueiros na sua área e soltou os dois, descobrindo que eram guardas que estavam em uma missão de reconhecimento por esse ato, e acabaram quase sendo devorados pelos açougueiros. Mas Stone então deu uma escolha: deixar eles tentar a sorte sozinhos para voltar para casa, ou se juntarem a eles na missão de reaver a ordem por onde passarem. Bom, os dois escolheram pegar as armas e fazer parte do time de Stone, e enquanto isso, John e Quieta estavam dentro do cassino, e precisavam ficar quietos, pois o palhaço estava procurando por eles, só que o relacionamento entre os dois não estava muito legal. Ela espetou uma caneta nas costas de Joe, e depois que o palhaço apareceu e com 2 palmas ligou as luzes do cassino, Quieta ainda jogou uma garrafa para atrair Todd perto de John. Acabou funcionando, pois o palhaço encontrou Joe e não demorou muito para ele o surpreender. O palhaço era sádico e estava armado, porém ele queria era brincar com John. E na sua loucura, fazendo um lance psicológico com ele, tentou até lutar contra o palhaço, mas não estava nada fácil, pois claramente era mais forte do que John. A única coisa que John fez foi apanhar e depois ele ligou uma música. Só que John começou a cantar com ele e o maluco percebeu que ele sabia a letra e curtia Cisco, o cantor negro de cabelos loiros. Então Switch Todd fez uma pergunta para ele, se ele veio para o show dele, o porquê que ele atirou nele. Então John inventou um monte de coisas e disse que estava ali justamente por causa do palhaço, na tentativa de se livrar dele. Mas isso só fez o palhaço Todd querer mostrar a John o seu show de abertura. Já Stu e Mark conheceram o quartel de Stone em uma base de uma hidroelétrica. Stone explicou que ali teriam uma cama para dormir, roupas e banho quente e, claro, comida saborosa todos os dias, mas antes eles teriam que passar por uma iniciação, levando eles para o topo de uma montanha, e lá eles iriam proteger um caminhão de alguns abutres que aparecessem. Já John teve que conversar com Todd, o palhaço maluco, que realmente não batia bem das cacholas. Tava meio ansioso, pois teria alguém para assistir o seu show, e depois de John dizer o seu nome, ele também percebeu que ele tinha o mesmo problema que ele, pois John tinha amnésia e não lembrava muito de sua vida, e o palhaço disse que também, que a única coisa que ele lembrava é que ele acordou com a cabeça cheia de sangue e também de um trauma, que quando ele cagava nas calças na escola, as pessoas riam dele, mostrando realmente ao John que tinha algum parafuso faltando na sua cabeça. Já Stu e Mark descobriram
descobriram que os tais abutres na verdade eram pessoas comuns, só querendo roubar para sobreviver, e teriam que matá-los, só que Mark não pensou muito e já atirou. Só que Stu ficou naquela de matar ou não e acabou errando o tiro. A sorte que Mark salvou a pele dele, matando o outro cara. Assim estavam dentro do grupo, mas o agente Stone deu o aviso para Stu, para ele não errar de novo, senão estaria fora. Já John mal sabia a enrascada que ele estava entrando, pois o palhaço Todd dormia ali naquele pequeno espaço de apresentações e pelo seu cobertor, antes de tudo ir para os ares, ele estava em um manicômio e vivia naquele cassino há quase 3 décadas. Ele disse que não estava sozinho, pois seu amigo Howard estava ali com ele, onde na verdade era apenas um saco de papel. John disse que também tinha alguém, na verdade Evelyn, seu Subaru, que ele amava e na verdade até estava com saudades. Sweet Todd riu dele por ele conversar com o carro, mas ele estava com saudade de ouvir palmas, já que o seu show ele nunca conseguia ouvir isso. E já que Evelyn era o seu carro, quem era aquela mulher que ele prendeu ali? Eu só fiquei pensando quando ele fez isso, mas deixou Quieta presa, onde o último que ficou naquele lugar durou quase 4 semanas. Ela ficou pedindo para John tirar ela dali, só que ele até deixaria ela pelo que ela fez a ele. Mas como ela estava com as chaves do seu carro, ele teve uma ideia, pedindo para o palhaço liberar ela também, pois assim seriam mais mãos para aplaudi-lo. E ele até achou interessante a ideia, e assim que o show terminasse, ele deixaria eles ir embora. O problema é que ele disse que nunca ninguém sobreviveu até o 3º ato. Ok, ele então colocou sua roupa de apresentação e preparou o jantar, e eram para eles comer, e assim começariam o show. Quieta comeu sem pensar muito e John tentou falar com ela, mas parece que ela não ouvia. E pelo jeito o rango tava bom. Mas era a hora do show e o palhaço iria apresentar sua peça individual, de nome Isso é o Entretenimento do Meu Quarto, que não faz muito sentido, mas tudo bem. E o lance de não chegar ao 3º ato nem era por Sweet Todd ser perigoso, e sim porque o show era uma chatice que só. Uma apresentação mais horrível do que a outra, estavam até caindo no sono. Mas assim que ele terminou, queria saber as respostas deles, se era bom ou não. Então John Doe acabou elogiando e não era bem isso que ele queria ouvir. Já ficando irritado com seu facão, iria matá-lo ali mesmo. E aí finalmente Quieta abriu a boca. Ela disse que o show dele foi péssimo, um pé no saco, horrível e bem abaixo da média. E com isso John também concordou que o show dele era uma merda e ele não precisava desperdiçar o tempo dele sozinho naquele lugar. E o palhaço então teve uma ideia de sair com seu show pela estrada e levar o caos por onde passasse. Bom, não era bem essa mensagem que eles queriam passar para ele, mas finalmente ele ganhou as palmas que tanto esperou. Eu não entendi muito bem a motivação desse palhaço, mas é isso. E os dois foram os primeiros que saíram vivos do cassino. E o palhaço deixou um cartão com John, dizendo que veria eles em breve. E assim meter o pé daquele lugar, já Stu não achou que matar aquelas pessoas era o que ele queria para sua vida. Já Sweet Todd estava pronto para espalhar o caos pelas estradas, colocando fogo no cassino e levando seu amigo Howard com ele. Ok, no caminho os dois estava meio difícil de se entender, mas seguiram caminho juntos, e o local que passariam era justamente a usina hidroelétrica. Stu teria a missão de pegar a licença de dirigir do motorista, e se ele não tivesse, era hostil. Ok, assim que John parou, Stu pediu sua licença, e ele tentou explicar que era apenas um leiteiro e usaria aquela estrada de passagem. Mas nesse momento a garota viu a cara de um dos oficiais e lembrou que foram eles que mataram seu irmão, e ela então saiu furiosa do carro e já queria atirar nele, mas o que ela ganhou foi um taser e ficou quietinha no chão. Na sequência foi John e pelo jeito ficariam presos, bem agora que faltava 9 dias para ele entregar a encomenda. Vamos voltar ao ano de 2002, onde esse oficial tentava repreender 2 jovens por não ter idade para fumar, porém elas só riram da cara dele, pois nem policial ele era de verdade. Só que esse foi o momento que as interferências aconteceram, primeiro com os celulares, depois com os televisores. Até os caixas eletrônicos estavam dando dinheiro de graça para o povo, e o oficial ficou bastante assustado, pois os caças começaram a soltar bombas na cidade, e esse era o começo do caos de Twisted Metal. Esse oficial aí era o agente Stone, que ainda era um guarda municipal, e nessa época nem era durão, pois foi surpreendido por sua vizinha Maggie e seu marido Rick, que estavam ali para roubar suas armas, e esse mané deixou sem reagir, e depois que pegaram seu rifle, colocaram ele para dormir.
E nessa época realmente era um bunda mole, pois assim que acordou, ficou chorando e bebendo, e um dos seus outros vizinhos apareceram para pedir ajuda. Pois segundo ele, terroristas tinham invadido seu restaurante temático. Só que pela coragem do agente Stone, ele só estava ali para beber mesmo. Só que depois tomou coragem, pegou a arma do seu pai, que foi um agente especial dos Estados Unidos condecorado, e foi ajudá-lo. Chegando no restaurante, ele se deparou com vários homens que achou que até era um policial e explicaram que estavam apenas pegando suplementos para sua família, já que tomaram todos os lugares por ali, e até tentaram negociar com o dono, mas ele acabou pirando e saiu de lá. Só que mesmo assim o agente Stone disse que as leis ainda funcionavam e que aquilo era um crime, só que um dos homens o reconheceu. Ele tinha visto ele na galeria, dizendo que ele nem era policial e era apenas um guardinha de shopping, ficando zoando a cara de Stone. Só que nesse momento ele pirou, atirou em todo mundo, matando até quem não merecia, como a garota que estava debaixo da mesa. Mas na cabeça maluca dele, os culpados foram aqueles homens, pois ele era a lei, sendo o começo da sua loucura nesse mundo. Ok, agora de volta ao presente, chegamos até Evelyn, o Subaru do entregador John Doe, que nesse momento estava no chão, junto com a garota quieta, que ele deu esse nome, pois ela não conversava. E estavam tremendo ali no chão, pois eles foram derrubados por taser, já que ela queria atacar um agente chamado Shepard, pois foi ele que deixou aquela marca no seu braço e matou seu irmão, a mando do seu chefe. E ele, reconhecendo ela, levaram os dois para terem uma conversa com o Stone. Só que acreditem, meus amigos, o mundo acabou, mas o Detran ainda estava de pé. Pois nesse mundo, para poder dirigir nessas estradas malucas, você precisa de uma licença. E se você não tiver ou for pego sem uma, terá grandes chances de morrer e também vai parar embaixo da linha vermelha. Mike e Stu, os novos recrutas do agente Stone, ficaram para vasculhar o carro de John. E Mike já estava curtindo esse lance de ser agente, e Shepard achou maneiro ele ter eletrocutado os dois pela manhã. Porém, o seu humor mudou quando descobriu o mapa de John, que iria para Nova Chicago. Ok, os dois então seriam interrogados pelo agente Stone, que ficou surpreso de como os caminhos dele e da garota se cruzaram de novo. Mas ele não estava nem aí se John era leiteiro, entregador ou não, ele só queria saber quem tinha desenhado aquele mapa, pois ele continha uma rota que não passava pelos pontos de controle que ele criou. John Doe deu a desculpa que achou aquele mapa e não sabia dessa rota, mas agora sabia, mas era só dar a licença e o seu carro, que ele voltaria para a estrada e esqueceria isso. Porém, nesse momento, Quieta cuspiu no agente Stone e com isso os dois levaram uns tapas e seriam torturados até descobrir quem era o cara que desenhou o mapa. Pois bem, quem ficou responsável pela tortura foi Mike e Stu, mas John não estava botando muita fé nos dois agentes. Mas acreditem, meus amigos, a tortura era bem diferente, pois eles teriam que preencher formulários gigantescos ao som da Barbie Girl. A princípio parecia fácil, mas o volume da música era extremamente alto, fora que depois passariam por exame de vista com spray de pimenta e depois a boa e velha toalha molhada na cara. Só que tudo isso não estava servindo. Mesmo com Stone fazendo uma pressão, John disse que o cara do mapa era o único amigo que ele tinha e a única pessoa que ele confiava nesse mundo. Então poderiam dar até 1000 formulários para ele preencher, que ele não diria quem era. Então com isso e desafiando o agente, agora sim eles conheceriam de vez por todas a tal linha vermelha, e Stone queria acabar com esses mapas, pois isso estragaria o progresso que ele tinha criado. Então John e Quieta pegaram uma senha e assim que fossem chamados, provavelmente seriam mortos. E assim que chegou a vez deles, foram levados por Stu, que não gostava muito de piadinhas de gordo. E aí finalmente descobriram que era a tal linha vermelha. Na verdade, era a porta que dava no fim da hidroelétrica, e eles seriam jogados lá de cima, mas mesmo Stu apontando a arma para eles, nossos amigos disseram para ele que ele não era uma pessoa má, e se fosse para atirar, que atirasse logo, ou fugisse com eles daquele lugar. Nesse momento, sua consciência pesou e ele desistiu, levando e soltando eles na sala de pertences que recolhiam. E ali Quieta viu a jaqueta do seu irmão, e já mudou de plano, pegando uma arma e sumindo na estação. Na verdade, ela foi atrás do agente Stone, só que quem estava ali na sua sala era Shepard, se divertindo com uma revista de hentai. Mas como ele também estava na lista dela, sem piedade deu várias coronhadas nele e acabou morrendo com as calças arriadas. O problema é que Mark percebeu que Stu soltou os prisioneiros e acionou o alarme. Bem na hora que chegaram na Evelyn, só que alguém deixou as luzes acesas e a bateria arriou. O jeito era empurrar e até Quieta aparecer
apareceu para ajudá-los nessa. Só que assim que o carro pegou, o porta-malas estava aberto e Stu acabou ficando para trás, que o coitado foi cercado e preso pelos agentes. Já os dois agora seguiram viagem, e John até deixaria ela em qualquer lugar que ela quisesse, e a garota explicou que na sala do agente viu um caminho no mapa de um santuário chamado QG Topeka, e era esse lugar que ela queria ficar. E assim, seguindo viagem, anoiteceu. John Doe estava quase dormindo no volante. Segundo ele, estava difícil com todo aquele silêncio dentro do carro. Só que quando iriam começar a brincar de toque-toque, eles ouviram algo na estrada e de repente foram cercados por caminhões que não tinha para onde John sair. Mesmo armados, não serviu de nada e o caminhão da frente abriu seu vagão e eles foram empurrados para dentro. Lá eles foram recebidos por uma mulher que se chamava Watts, que não parecia hostil, apenas queria conversar com eles, dizendo que ela era quem dirigia os comboios e ficou impressionada com aquela máquina e por isso convidou na força para entrar. Na verdade, gostou realmente do Subaru, mas não era isso que ela queria, e sim mostrar algo para John, onde nesse momento os caminhões se juntaram, criando corredores um no outro, e o que tinha por ali na verdade era uma cidade. Um lance entre os vagões dos caminhões e o que tinham ali eram várias famílias, e segundo Watts, aqueles comboios não paravam nunca, pois usavam os próprios resíduos das privadas para transformar em combustível. Agora, como isso, eu não sei, mas era assim que funcionava por ali. E ali tinha de tudo, até um pequeno comércio, e quieta até descolou um dedo mecânico, mas a vovó, a líder do comboio, queria falar com John. A vovó deu uma que precisava de oxigênio para sobreviver, mas era tudo mentira. E na verdade, John estar ali não era à toa, pois ela realmente precisava de um leiteiro para buscar alguns remédios para ela, já que todos que tentaram não voltaram, e se ele fizesse o trabalho, teria vários upgrades no seu Subaru, até mesmo um dos mísseis de Watts, que ela não gostou muito, mas esse era o acordo. Que apesar do santuário não ser mais o destino de John Doe agora, estava mais interessado em chegar na nova Chicago, armado até os dentes. Então assim seguiram o caminho com a lista que teriam que pegar com o farmacêutico. O problema é que teriam que tomar cuidado com os homens santos, motoristas extremamente perigosos que até crucificavam suas vítimas por onde passavam. E Quieta sabia que estavam por ali, pois tinha ouvido os sinos. Mas assim que chegaram no endereço, foram recebidos por uma mulher chamada Amber, que pareceu muito simpática e como percebeu que eles estavam com sede, deu a eles um chá, que pelo jeito que beberam parecia estar delicioso, só que segundos depois acabaram vomitando. E na verdade era algum veneno que os deixou imóveis, pois ela precisava fazer algumas perguntas, já que os dois pareciam muito suspeitos para ela. Bom, o que ela queria saber é por que eles mataram o leiteiro do comboio, já deixando o John Doe maluco, pois ele não fazia ideia do que ela estava falando. Era uma botânica que entendia tudo de plantas e encostou uma no braço de John que fez até queimar. E se eles não dissessem o que estava fazendo ali, ela iria usar eles, como fez com os outros que apareceram, como adubo para suas plantas. Mas a Quieta disse que eles estavam ali por causa da vovó, que estava muito doente, e tinha até uma lista no bolso que provava isso. Foi a sorte deles, pois tiveram que comer uma planta para voltarem ao normal. E os remédios, na verdade, eram todas flores que ajudariam a vovó. Eles então agora iriam pegar a estrada de volta, só que tinham que lidar com os homens santos, e fugiram deles entrando em um cinema à beira da estrada, abandonado, e ficaram lá quietos esperando eles passarem. O jeito agora era passar a noite por ali, que curiosamente ainda tinha energia naquele lugar, e olha só, ainda tinha um clássico para passar no cinema. O Blankman, um super-herói muito atrapalhado, um clássico da sessão da tarde, só que tiveram que fazer a dublagem, pois estava sem som. Acabaram até que se divertiram um pouco aquela noite e dormiram ali mesmo, e de manhã ela pegou John lavando suas roupas. Mas não gostou dele ter lavado a jaqueta do seu irmão, pois assim ela não tinha nada mais para se lembrar dele, ficando muito irritada com John Doe. E assim que chegaram no comboio com os remédios, tudo foi explicado. Aquilo não salvaria a vovó, apenas daria a ela uma passagem mais tranquila para a morte. E sim, ela estava morrendo e aqueles remédios serviriam para isso, apenas para aliviar as dores. Era um câncer ou algo desse tipo. E assim que ela se despediu de John e de Quieta, dando a ela um livro pervertido, se despediu de sua neta, que assumiria o comboio. Assim que ela morreu,
morreu, seu enterro foi ali mesmo, dentro daquele carro. Um ritual bem maluco, por sinal. Pois assim que todo mundo se despediram dela e o carro foi jogado na estrada, eles ainda explodiram o veículo para comemorarem com uma festa depois. E todo mundo ali curtindo a boa música dos anos 90. A única que não estava curtindo muito era a Quieta. Já Watts e Amber tinham um lance juntos e foi através de uma flor que ela mandou que voltaram a se falar. Já a Dondô pediu desculpas pela jaqueta do irmão dela e disse à garota se ela quisesse ficar por ali seria um ótimo lugar e seguro com pessoas e era praticamente uma cidade. E ele só não ficaria pois era um leiteiro e queria envelhecer nas estradas e ela vendo o uniforme azul de um policial sabia que ainda tinha coisas pendentes para resolver. Então assim que Evelyn recebeu seus upgrades era a hora de seguir viagem novamente e agora finalmente brincaram de toque-toque. Ok, agora a caminho do santuário, tinha apenas 3 milhas até lá, mas John parou para vasculhar um carro capotado na estrada, para ver se tinha armas e, claro, CDs, pois John estava montando uma coleção interessante dos anos 90. Depois ainda descolaram 2 garrafas de vodka de framboesa e Quieta ainda ficou se exibindo com sua boa mira. Claro que o clima entre os dois até poderia melhorar, mas depois de um gole de vodka, John desmaiou, pois ela tinha colocado uma flor daquelas medicinais que descolou no comboio. E foi tiro e queda e John caiu no sono profundo. Ela queria mesmo era ir sozinha e não arriscar a vida de John, pedindo desculpas e deixando ele esticado na estrada. Na verdade, Topeka era onde estava o QG do agente Stone e ele não estava nada contente com os irmãos Jamie e Cal, por não terem achado o leiteiro nem a garota sem o dedo, e segundo ele, queria o corpo deles pendurados até o final de semana na cidade, senão o entretenimento deles acabaria. Ok, mais algumas milhas da hidrelétrica estava ele, Sweet Todd, o palhaço psicopata que só quer apresentar o seu show, chegando na portaria do lugar, perguntando à guarda se ele queria um pouco de entretenimento, só que o rapaz só exigiu a ele sua licença. Claro que Sweet Todd não sabia nem o que significava isso, e a única coisa que ele deu foi uma granada, tirando o pino e colocando na boca dele, e se ele se mexesse, morreria. Mas claro que não deu outra, né? Assim que ele entrou na hidrelétrica, a cabeça do rapaz explodiu. Já John Doe foi surpreendido por alguém que precisava fazer as unhas e como ele estava apagado, foi fácil arrastá-lo. A caminho do QG tinha 2 agentes fazendo o serviço de roubar pessoas por onde passavam e nessa a Quieta aproveitou para pegar carona com eles e assim entrar na cidade protegida por muita gente armada. E não demorou muito para ela matar os 2 agentes e pegar o carro e chegou na cidade e parece que era o único lugar que o caos não se espalhou. Na verdade, deixavam pessoas amarradas em postes como aviso e para piorar, agora o seu irmão, em forma de fantasma, não saía da sua cabeça. Já na hidrelétrica as coisas ficaram bem interessantes, pois o nosso amigo Stu era o próximo a ser jogado na linha vermelha. Mas um convidado inesperado apareceu, passando o cerol fininho, na verdade o seu facão estiloso e afiado em tudo que é a gente que ele achou pela frente. E o último ainda ele fez uma bela cena, arrancando a cabeça dele e segurando na mão, e os prisioneiros deram a ele uma coisa que ele adorava: aplausos. Já John Doe foi pego por um freak que, assim como os canibais, tem suas taras, e a dele era passar gordura vegetal no corpo antes de fazer amor com cadáveres, e achou que John estava morto e já queria aproveitar com ele, mas John roubou sua faca e acordou para assustá-lo. Porém, sua mira com a faca não era das melhores e não conseguiu acertar o velho pervertido, mas no confronto que tiveram, ele levou a sorte, pois o velho mesmo acabou se lascando. Ele ficou procurando a Quieta, mas ela já estava longe faz tempo e deixou um bilhete no para-brisa do carro, contando que na verdade não existia santuário nenhum e Topeka era a sede do agente Stone, e ela foi atrás de vingança, já que matar Shepard não foi o suficiente, e não era para ele segui-la, pois teria que fazer isso sozinha, e desejou a ele boa sorte nessa nova vida e que ele fosse o primeiro leiteiro a não ter prazo de validade. Realmente uma carta fofa, mas ele ficou meio na dúvida se iria atrás dela ou não. E a Quieta, por sua vez, estava quase pirando com o seu irmão imaginário na sua cabeça dentro do carro, mas descobriu que o agente Stone era considerado ali na cidade um herói, pois até tinha uma estátua dele. Só que nessa parada repentina, ela foi surpreendida por Jamie, já que o carro deveria estar em patrulha e não ali parado. A desculpa dela é que ela estava admirando o chefe, só que Jamie reconheceu o dedo e ela teve que acelerar para se livrar dos agentes que atiraram nela. Já a Sweet Todd realmente fez um
um espetáculo na hidroelétrica. Além de criar um clã com aqueles que eram prisioneiros, matou tudo que a gente que achou pela frente e ainda salvou Stu de um agente que sobreviveu. E olha, eu vou falar, hein, o palhaço é o melhor personagem até agora dessa série, pois ele fez amizade com outro gente boa, o Stu, que é o único que ainda tem um pouco de sanidade. E olha que Switch gostou dele, pois além de serem homens grandes, seus nomes começavam com S e até poderiam ser os irmãos S. E ainda salvou o babaca do seu amigo Mike, que de medo do palhaço até fez xixi nas calças. John então seguiu viagem até a Nova Chicago, mas estava dividido em sentimentos. Dos momentos legais que passou com a Quieta e também a possibilidade de viver em um lugar protegido e seguro. E detalhe, com o papel higiênico à vontade, mas por enquanto ele iria seguir o plano da entrega. O agente Stone, por sua vez, descobriu que a Quieta estava na cidade e iria fazer dela um exemplo para todos, fazendo um contato com a viatura dela para uma proposta, ou ela ser caçada como um cachorro pelos seus agentes até a morte, ou ir até o seu gabinete e ter uma conversa para chegarem a um acordo. A Quieta optou em conversar com ele, sendo escoltada pelos agentes até o seu gabinete. Já o palhaço tinha feito o seu show e agora seguiria seu caminho, mas gostou tanto de Stu que o convidou para seguir com ele na sua turnê. Stu, percebendo que não tinha muito o que fazer, aceitou e realmente agora estavam se tornando os irmãos S. Só que ele deveria andar do lado de trás do carrinho de sorvete, pois no banco da frente estava o seu amigo, que era um saco de papel. Stu queria que ele saísse nesse frenesi para libertar pessoas, e se fizesse isso teria uma legião de fãs como aqueles que estavam ali na hidrelétrica. Já a Quieta foi levada, na verdade, até um parque abandonado e lá ela encontrou o agente Stone, só que se precipitou achando que ele estava em uma viatura, mas na verdade ele estava na sua caminhonete e agora sim lembrou um pouco o jogo, com perseguições de carros armados e muito tiroteio, e ela teve que fazer uma baita manobra para se livrar de um míssil. Só que mesmo assim Stone levou a melhor e soltou outro míssil nela que capotou sua viatura. Mas a garota era durona, ainda estava viva, só que Stone iria finalizá-la, só que dessa vez foi salva por John Doe, que usou o seu míssil de upgrade que ganhou no comboio. Só que mesmo os seus sentimentos e se esforçando, ela ainda estava desacordada e teve que sair às pressas daquele parque. Dentro das cidades protegidas por muros altos existiam as fazendas, e nessa da UC cultivavam laranjas onde Adrian e sua irmã estavam antes de se tornarem forasteiros. Só que ela tinha descolado um contrato para trabalharem na praia pela UC e ela iria ser doméstica e ele na alimentação. A oportunidade que eles tinham para sair daquele lugar que estavam desde criança. Mas de volta ao presente, ela foi resgatada por John Doe do ataque de Stone, escondidos agora em uma hamburgueria abandonada, e ela não estava muito contente dele ter salvado ela, pois queria matar o tal do agente Stone. Só que segundo John Doe, ele ainda estava vivo, mas nessa discussão para ver quem xingava mais o outro, acabaram se beijando. E o clima esquentando tanto que foram parar dentro de uma piscina de bolinha para tirar o atraso de anos sem fazer nada. E agora de volta ao passado, o lance do contrato foi bem pior do que eles imaginavam. E nesse mesmo estabelecimento ela entrou, pois era doméstica de uma ricaça, aqui eles chamavam de guardiões. E os domésticos eram punidos pelo trabalho não feito, e foi assim que ela perdeu o seu dedo para a dona dela, encontrando seu irmão naquele restaurante, e tá aí sua função de trabalhar na alimentação. Mas não podiam se falar nem conversar, e a vida para um doméstico não era nada fácil, pois perdiam facilmente os seus membros para os seus guardiões. E parece que naquela manhã tinha um atirador solto nas redondezas, e o gerente Carey explicou que eles teriam que ficar ali até a poeira abaixar e daria batata frita de graça para todos os guardiões. Então foi Adrian que fechou o estabelecimento, só que assim que ele foi entregar as batatas, ele queria falar com sua irmã. Então ela pediu para sua guardiã para ir ao banheiro, e nos fundos da loja mataram a saudade de se verem e tudo mais. O problema é que o gerente apareceu e ela não tinha permissão para estar ali. Então o gerente iria tirar ela na marra dali, só que Adrian não gostou. Além de abrir a boca, que claramente não podia, cuspiu no seu gerente e ele já o ameaçou com uma faca. Porém o atirador estava na frente da loja, o gerente disse para ninguém se preocupar, pois um ceifador já estava a caminho, e era uma mulher reclamando que foi enganada por esse lance de contrato. Só que o ceifador chegou, matou a garota e colocaram dentro de uma funerária, e o gerente agora iria ter uma conversinha com Adrian, na verdade o levou até os ceifadores. E antes de entregar Adrian aos ceifadores, cortou sua orelha, mas sua irmã se rebelou.
matando os ceifadores e na sequência o gerente cortando sua garganta, e foi a partir daí que se tornaram forasteiros para tentar sobreviverem sozinhos neste mundo bizarro. Ok, de volta à piscina de bolinha, a Quieta acordou e de fininho queria sair daquele lugar, mas a porta acordou John Doe, que ficou surpresa que ela estava indo embora, mas segundo ela precisava ir, pois queria encontrar Stone para continuar sua vingança. Porém, só não foi porque uma tempestade de raios caiu do lado de fora por causa de uma usina nuclear que explodiu e envenenou o ar. Tiveram que voltar às pressas para o restaurante, só que ele ainda sofreu umas queimaduras para salvar Evelyn. E depois ficou irritado porque sempre tinha que se lascar para salvar a pele da garota. Ele não quis ajuda para curar do ferimento e pelo que parece a tempestade iria durar por horas. Então inventaram um jogo de acertarem tampas na boca de um cartaz de monstro e quem acertasse poderia perguntar o que quisesse para o outro. Ok, foi um jogo até interessante, pois juntos realmente se divertiram bastante, tanto que esse jogo foi parar na piscina de bolinha de novo, só que agora para usar aquele livro pervertido que ela ganhou. No entanto, depois disso, John Doe fez uma proposta para ela de serem sócios e assim que fizesse a entrega na Nova São Francisco, teriam um lugar para viver como insiders, mas ela disse que já esteve lá dentro e não era nada do que ele imaginava. E não queria ir com ele para a Nova Chicago, só que John Doe ficou insistindo, pois esse lance de vingança ela nunca acabaria, pois sempre apareceria um novo Stone e ela destruiria sua vida com isso, e também teria que tirar o fardo da morte do seu irmão das costas. Só que a garota usou palavras duras contra Joe, pois ele não sabia o que ela sentia, pois nunca teve ninguém na sua vida, e quando a tempestade de raios acabasse, ela iria embora, ficando de cara virada um para o outro novamente. Só que aquela noite nenhum dos dois conseguiram dormir, e ela estava com fome e com raiva por ter achado hambúrguer, mas não conseguir ligar a chapa. Mas nesse momento ela abraçou o John, pois tinha um drama de ter muita saudade do seu irmão, e até que se entenderam aquela noite. Comeram um hambúrguer e depois dormiram de conchinha na piscina de bolinha, só que de manhã John já achou que ela tinha se mandado, mas ela estava apenas abastecendo a Evelyn e aceitou a proposta de ser parceira, onde foram juntos para Nova Chicago. E na placa que passaram tinha uma referência de Twist Metal 2, dizendo que Calypso era real, então provavelmente vamos ver alguma competição de carros armados nessa série. Ok, agora vamos para 1989, onde o palhaço Sweet Tooth ainda era um garoto. Na verdade se chamava Marcos e era ator, mas sempre reclamava que Billy ter mais relevância que ele no show de TV. E parece que o pai biológico dele foi preso e o seu padrasto Wesley que descolou aquele papel para ele. No entanto, o garoto já era meio perturbado, pois naquele episódio ele fez uma piada do dente doce e ninguém riu. Mas quando Billy, o ator principal do show de TV, apareceu saindo do banheiro, tirou muitos risos e aplausos da plateia. Só que isso deixou Marcos furioso, pegou as agulhas de tricô de sua avó e ali mesmo na frente de toda a plateia, matou o pobre do Billy e agora parece que ganhou a atenção que queria. Já John Doe e a Quieta chegaram aos arredores da Nova Chicago, mas parecia que não tinha ninguém por lá, só que assim que Quieta jogou uma pedra em uma pequena cabana ao lado, abriu-se uma porta e um elevador levariam eles até a encomenda. Lá embaixo no corredor tinha uma voz sinistra e assustadora falando com eles e a garota a adorou. Só que era através de um interfone que ele estava falando e olha só, era justamente o Calypso, o dono das corridas eletrizantes. Mas ali ele deu apenas a encomenda para John Doe levar e nada de conhecer a cidade. Segundo o Calypso, Raven em Nova São Francisco estava esperando por ele e aquela encomenda importante. Ok, no caminho de volta, John disse que teria que passar em um pit stop de leiteiros e existiam apenas 2 deles no país inteiro. Ali eles poderiam descolar uma comida e talvez até um banho, só que o fogo dos dois ainda estava aceso e ela queria transar com o carro em movimento mesmo. Ok, já o agente Stone recebeu a notícia que Sweet Tooth tinha feito um massacre na represa e estava seguindo para outras cidades. Era outro problema para ele resolver, já que também estava atrás de John e da garota, e pelo que parece ele estava indo para um lugar maior. O palhaço realmente estava com sua gangue de rebeldes libertados, invadindo lugares e conseguindo comida. Mas o palhaço disse para Stu que tinha algo importante para fazer naquele lugar, invadindo a ala leste do asilo de Blackfield. Já John Doe e a garota chegaram à Casa de Nozes, o posto barra conveniência para todos os leiteiros do país. E assim que Quieta foi abastecer, um barbudo tomou sua frente, e foi nesse momento que ela conheceu Mary, que deu um jeito no barbudo e parece que já se tornaram amigas. Só que essa garota era a ex-namorada de John, que já chegou dando um beijo e depois um soco nele, e ele acreditava que ela estava morta. Mas agora teriam que beber
comer juntos, e ali sentados contou como conheceu John e tudo mais, e que ficaram juntos um tempo. Mas agora Mary era uma leiteira, uma coisa que ela sempre quis fazer, e nunca ninguém tinha botado fé nela. Mais tarde no bar, John disse à Quieta que eles deveriam bajular um pouco os entregadores daquele lugar para tirar as informações que precisavam. E nessa ela também descobriu que todo mundo por ali tinha apelidos, que nem o Mr. Stan, o barman que conseguia esmagar qualquer coisa com seu pênis, e que nos fundos dava para tomar até uma ducha. E enquanto isso, no asilo, Sweet Tooth explicou que foi ali que ele ficou sua infância inteira e acabou ficando até mais tempo por ter matado um colega de quarto, levando Stu até a sua antiga cela, vendo que ele foi responsável pela morte de um cachorro, um ator famoso dos anos 80. Mas ali estavam os pais de Sweet Tooth, na verdade a mãe dele e o seu padrasto Wesley, dizendo que assim que o mundo acabou, ele arrastou os dois para lá para sentirem como é ficar trancado por anos em uma cela. Mas estava apenas os ossos dos dois por ali, e o palhaço irritado disse à sua mãe que era apenas um esqueleto, que ele agora tinha pessoas que o amavam e até confiavam nele. Pisoteando as duas caveiras, e Stu percebeu que o palhaço era mais louco ainda do que ele imaginava. Porém, assim que saíram do asilo, todos os seus aliados estavam mortos, e Sweet Tooth até acreditou que tinha sido Howard, o seu amigo de papel, que tinha matado eles. Mas na verdade foi Mike e Cal em cima de uma torre, a mando do agente Stone, que apesar de Stu salvar o palhaço, Stone queria a máscara dele depois que o matassem para pendurar na sua parede. Já Mary colocou um monte de coisas na cabeça da Quieta, e depois, com o jogo certo de palavras, conseguiu tirar a informação de John, que essa seria a sua última entrega, pois ele se tornaria um insider na Nova São Francisco. O problema é que ele falou demais, né? E bem na hora do show de Stan, que iria esmagar uma melancia, Mary contou para todos os outros leiteiros que ele tinha um pacote importante para São Francisco. E assim que a melancia explodiu, começou a pancadaria no bar, e o jeito foi matar todo mundo que estava por ali. E a Quieta descobriu, depois de derrubar Mary, que ela sempre quis ouvir o que ela ouviu de John para ir junto com ela, mas ele nunca disse isso para ela. Claramente um ciúmes, mas Quieta deu um conselho para ela não estragar sua última chance, deixando a garota viver. Mas Mary não ouviu, tentou atacar, e aí ela teve que matar a garota. E o único sobrevivente ali foi Stan, o esmagador. Já no asilo, estavam vendo se o palhaço e Stu estavam mortos, mas ele fingiu sua morte com gelatina de morango na sua testa, e com isso Sweet matou o outro agente. E também iria matar Mike, mas Stu pediu misericórdia, pois Mike poderia levar o Sweet Tooth até Stone. Só que o palhaço deu o aviso: se ele queria um animal de estimação, tudo bem, mas depois ele teria que matá-lo, pois ele odiava cães de estimação. Já John Doe deu a chave para ela dirigir até ele ficar sóbrio, uma confiança que ele ganhou com a garota. Mas ali no bar ainda teve mais uma sobrevivente, a Pete Viper, que avisou Stone que os dois estavam indo para Nova São Francisco, então era a hora dele fazer uma armadilha. Ok, voltando um pouco na história de John, a única lembrança que ele tinha de criança é acordando em um carro que acabou de sofrer um acidente, pegando uma foto de sua família que só tinha o rosto dele, no qual não conseguia ver o rosto dos seus pais, sendo surpreendido por uma mulher que começou a fazer perguntas, mas como sofreu uma amnésia, não sabia de nada. Ela o atacou, roubou o carro, e também ele conheceu a tempestade de raios, e a única coisa que sobrou da lembrança de sua família era aquela foto. A mesma foto que agora ele de ressaca, Quieta olhou, vendo que ele era um garoto fofo quando criança, mas acabou voando pela janela. Só que nesse momento que saíram para procurar, se afastaram um pouco do carro, e Quieta até achou, mas Evelyn foi roubada pelos homens santos, os ladrões de ruas desse mundo, até que mataram dois, mas seu Subaru foi levado, e John não ficou nada feliz com isso, e agora teriam que andar uns bons quilômetros. Mas não era a primeira vez que ele perdia a Evelyn, só que todas as vezes ela voltava para ele. Então a Quieta concordou em ajudar a encontrar o seu carro, já que ele tinha um apego muito grande pelo Subaru, que ele acabou encontrando quando ainda era garoto, com um cadáver dentro e alguns suplementos para sobreviver, e até conseguiu fazer uma fogueira com dólares por ali. Então Joe e a garota pegaram as máscaras dos homens que eles mataram e foram seguindo os sinos dos homens santos. Chegando lá, eles estavam comemorando e bebendo, percebendo que curtiam até um sadomasoquismo. Mas o líder chegou, esse era o preço
pregador. Um homem que um dia já foi um padre, mas acreditava que Deus traiu todo mundo e hoje eles eram deuses na terra. E como Deus queria os seus presentes da noite, onde ganhou gasolina, armas, drogas e a cereja do bolo, um Subaru alaranjado muito bonito. E ele ficou tão animado que queria comer o carro, se é que você me entende, mas John Doe não deixou. E como ele interrompeu o pregador, ele acreditava que John Doe também queria esse prêmio, mas apenas um poderia aproveitar do carro, então John Doe propôs um embate e os dois lutariam pelo direito de Evelyn. Porém, nessa luta aí, o pregador parecia estar possuído e John Doe apanhou feio. Então a Quieta aproveitou para se passar de uma deusa, as mulheres que batiam e maltratavam os homens por ali, para conseguir no galpão a chave de um carro, acabando com os Países Baixos de um dos homens santos, que em resumo, depois de uma briga feia, ela acabou com ele como a porta do carro. John claramente perdeu e seria crucificado de cabeça para baixo, e assim eles faziam com os homens que encontravam pela rua, e ainda não recuperando Evelyn, um carro que já o livrou quando era criança de ser devorados pelos freaks. Mas agora estava em uma jaula, mas poucos minutos depois a Quieta o soltou, dizendo que tinha descolado a chave de um carro para eles saírem de lá, mas ele não iria embora sem a Evelyn, dizendo para a garota ir sozinha, que ele iria atrás do seu carro. E dá até para entender a paixão dele, já que era a única companheira nesses anos todos sozinho. Só que assim que chegou perto de Evelyn, o pregador o pegou apontando uma arma para ele. Só que esse tiro pegou no tanque do Subaru e a gasolina vazando chegou até uma tocha. E aí uma baita explosão, tanto que a Quieta achou que John tinha morrido. Foi embora nesse momento, no entanto, ele e o pregador sobreviveram. O líder foi levado pelos seus homens santos e John ficou embaixo de um capô, muito triste depois ver que Evelyn estava toda destruída. E lembrando de como cuidou do carro com carinho na sua infância, mas o que restou para John foi fazer apenas um túmulo para ela. Ok, o palhaço fez Mike de cachorrinho e até tinha uma coleira de choque para controlá-lo, dando a função para ele encher o seu caminhão de sorvete de munição. E se falasse muito, esguichava urina na cara dele. Quando ficaram sozinhos, Mike tentou conversar com Stu que o palhaço era extremamente perigoso e até podia matar os dois. Mas assim que ele voltou, enchendo sua garrafa de urina, Stu deu a ideia para eles seguirem em frente e recomeçar. Mas o palhaço tinha outros planos, encontrar Stone e os agentes e matar todos e também espalhar o caos por onde passasse. Já John estava sozinho, tentando arrumar um carro para sair daquele lugar, encontrando um rádio e teve uma ideia. Como a Quieta estava seguindo o mapa, ela acabou jogando o carro em um barranco e não conseguia sair. E nesse momento, um abutre apareceu, o seu nome era Mark, e até conversaram bastante. Ela explicando sobre o drama dela e de John Doe, e ele explicando a sua ex-esposa que já estava morta. Mas por fim ele estava ali justamente para roubar o pacote que iria para São Francisco, mas no momento que ele iria atirar nela, uma flecha atravessou sua cabeça. Quem atirou ela foi Amber junto com sua namorada Watts, que a salvaram. Segundo ela, só a encontraram por causa de John, que sabia que ela estava seguindo viagem pelo mapa. Ele até tentou pedir desculpas pelo que fez, mas a garota não estava a fim de falar com ele. Mais tarde, Watts disse que tinha duas notícias. Primeiro, que Stone declarou guerra contra o palhaço e eles estavam chegando na Nova São Francisco, então a estrada estaria cheia de agentes que também queria pegá-los, mas ela sabia de outro caminho, por uma barreira de carros que também teria agentes, mas pelo menos Stone não apareceria. E agora só precisaria de um carro, mas eles tinham o de Mark, só que mesmo assim Quieta realmente não queria nem olhar para a cara de John. Só que Stone justamente estava nessa barreira de carros, motivando seus agentes para poderem acabar com aqueles que estavam vindo por ali. Já o relacionamento da Quieta e do John Doe não estava nada legal, pois ela acreditava que tinha perdido ele naquela explosão e estava cansada de perder quem ela gostava. Mas segundo ela, ele só se importava com ele mesmo. Bom, bem drama de casal e mais tarde tiveram uma conversa mais calma. Ele fez uma surpresa com sua machadinha que ela acabou deixando para trás, dizendo que ele era um idiota sim e sentia muito, pois só conseguiria se ela estivesse ao lado dele, e ele descobriu que ele era melhor com ela. Mas bem nesse momento o comboio foi atacado e segundo Watts mataram dois motoristas. E ela diz que iria junto com John Doe para buscar vingança, e a Quieta até escolheu uma arma bem grande para o novo carro. E depois de uma discussão, John concordou e colocou até um para-brisa à prova de balas. Ok, mas estava na hora de dar um nome para aquele carro, fazendo uma referência aos jogos, pois a garota deu o nome de Roadkill, o mesmo carro que você seleciona no game quando escolhe John Doe. E assim desceram do caminhão e seguiram para um bloqueio de carros, só que era um cemitério de veículos e Stone estava por ali, pois até a antiga funerária
funerária dela e do seu irmão estava por ali, e a sorte deles que o para-brisa era blindado, pois não se passava de uma armadilha e uma batalha de carros estava prestes a começar, pois o palhaço chegou explodindo 2 carros de agente no modo cabeça quente, literalmente. E aí finalmente chegamos na parte mais interessante da série, a batalha insana de carros armados até os dentes. E olha que o casal estava se dando super bem nesse lance de juntos matarem e se beijarem. Quem achou os dois fofos e iriam ficar juntos era Sweet Tooth, com a cabeça pegando fogo, dizendo que Stone era dele. Ok, eles também lembraram de Stu, o cara que salvou a pele deles, só que na sequência Stone soltou um míssil perigoso. A sorte que o kart de Wes era mais rápido e atraiu o projétil para pegar Stone na sequência. Mas quem se lascou nessa foi os irmãos agentes que estavam na funerária. Outra que acabou levando um tiro foi Amber dentro do caminhão, e quando o palhaço viu Stone, soltou seus mísseis e acabaram acertando o caminhão e explodindo. Stu quase caiu do carrinho de sorvete e perguntou ao palhaço por que ele fez aquilo. Sweet Tooth respondeu que não tinha lados e todo mundo nessa briga iria queimar. Então nessa, Mike apontou a arma para ele, só que foi uma péssima ideia, pois o palhaço agarrou o Mike e obrigou Stu a atirar no seu amigo. Mas ele lembrou que foi legal esse tempo todo com muita gente e atirou no olho do palhaço, e os dois acabaram caindo do carrinho de sorvete, mas Stone estava atrás dele, então deixou Howard no volante e pulou em cima da caminhonete dele, querendo desesperadamente matá-lo, que apesar da fúria do palhaço levou um tiro e na sequência foi atropelado por Stu e Mike, e pelo que parece o palhaço morreu. Stone foi atrás de John Doe e da garota, mas eles usaram uma estratégia, indo de encontro com Stone, e quando chegaram bem perto abaixaram o capô, fazendo a caminhonete dele capotar. O problema é que os dois ficaram desacordados. Stone então tirou a garota de dentro do carro e iria matá-la ali mesmo, só que demorou tanto para ficar falando bobeira sobre lei e tudo mais, que John Doe levantou e tacou a machadinha bem na boca dele. Mas agora ela tinha a chance de matá-lo, só que deu uma escolha para ele: morrer lentamente ou escolher o seu destino, deixando a arma para ele. E como sabia que iria morrer de hemorragia, desistiu. Amber sobreviveu, mas sua amiga que ajudou ela no ferimento acabou morrendo na explosão. E aí seguiram a caminho da Nova São Francisco, faltando apenas alguns segundos para terminar o prazo. Avisaram no rádio que o leiteiro tinha conseguido e Raven apareceu e entregaram o pacote. Era uma caixinha misteriosa e John poderia entrar, mas apenas John, e Quieta não. Ele ficou confuso, pois fez o trabalho, mas era só ele ou ninguém. Então Quieta pegou a arma e atirou no seu braço para ele ter atendimento dentro da cidade, e ela foi embora. E como John aposentou, ela seria a nova leiteira, mas pegou o pacote e jogou o conteúdo para os forasteiros e ligou foda-se para esse lance de leiteiro. Mas acredite, o cara passou poucas e boas para trazer o pacote para ela, mas era apenas um pote de sorvete. Um mês depois, John Doe estava recuperado e vivendo na sua nova casa a vida que ele sempre sonhou, comendo bem, tendo boas roupas e até tentou andar de bike, mas sem muito sucesso. E por onde ele passava, chamava a atenção das garotas, e a cada dia que se passava, realmente parecia um lugar perfeito. Só que para John, estava começando a ficar sem graça, pois muitos forçavam a amizade com ele, achando que ele era um assassino das estradas. E John até conheceu uma garota, a guarda dos portões da cidade, e comeu pizza pela primeira vez. Mas não queria ter essa experiência com aquela garota, e sim com aquela que ele deixou fora da cidade, que por sua vez estava roubando os leiteiros do país com suas machadinhas e pegava a carga para dar a quem precisava. Porém, John estava sendo enganado esse tempo todo e tudo não se passava de um teatro, para que ele se sentisse sempre feliz por ali. Mas pela manhã ele chegou no bar dizendo a Raven que queria ir embora, e ela tentou convencer ele que sair por uma garota que atirou nele não era saudável, e ele tinha uma vida perfeita por ali. Porém, tudo foi explicado no final. Raven levou ele até uma residência dizendo que aquela era sua casa onde ele cresceu. No correio tinham fotos da família dele, da sua mãe e da sua irmã, e a foto queimada que ele tinha batia exatamente com a que estavam por ali. Que apesar de ser emocionante, ele não estava nem aí para isso, pois ele não era mais aquele garoto e sim outra pessoa que tinha uma vida com Quieta fora daquele lugar. Mas aí ela revelou seus planos. Um dos guardas apontou a arma para ele e ele seria forçado
obrigado a correr em uma competição, onde os melhores pilotos do país teriam uma única função: sobreviver. E para Raven, John seria o seu cavalo nessa disputa. E se John vencesse, ela ganharia o desejo de Calypso, que poderia ganhar qualquer coisa que desejasse. E pelo que parece, John não teria escolha. Só que aí mais um personagem interessante entrou nessa história para a segunda temporada, pois que Eta teve seus pneus furados e cercados pela gangue do grito, garotas usando máscaras, e a líder diz que ela ajudaria a encontrar o seu irmão, que se chamava John. E para encerrar, Mike e Stu, curtindo uma praia numa boa com manequins que encontraram, foram surpreendidos por ele, Sweet Tooth, que parece que estava vivo. Porém, ele matou Mike e arrastou Stu, terminando assim a primeira temporada de Twist Metal, série da Peacock de 2023. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!